E aí galera do nono ano, professor Jairo chegando para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o fascismo, nós vamos compreender de fato o que é o fascismo e logo em seguida nós vamos fazer uma abordagem sobre os regimes totalitários e a renúncia à liberdade. Eu sei que você tem se dedicado a esse assunto, você tem pesquisado sobre esse assunto, já respondeu a alguns questionários que eu fiz para vocês sobre o nazismo, mas hoje nós vamos falar sobre o fascismo, para que você possamos compreender sobre o que é isso e com certeza falarmos para outras pessoas acerca desse assunto. Então vamos ao nosso encontro, vamos à nossa aula, vamos falar sobre o fascismo. No último encontro nós trouxemos um pouco sobre o nazismo, quando ele surgiu, que foi no ano de 1919, sobre uma promessa de respostas rápidas à crise que estava sendo vivenciada ali pela Alemanha. E ele, justamente, Adolfo Hitler, que é um dos integrantes aí do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é conhecido como Partido Nazista, que faz toda a movimentação. Mais à frente, nós temos justamente a propaganda nazista, que na última aula nós discutimos que era a forma como eles abordavam ali para expressar todo o seu sentimento voltado contra os judeus, negros e ciganos. Eles tinham essa relação de repúdio a essas pessoas. E hoje nós vamos estar falando sobre um ponto importantíssimo, que é sobre o fascismo. Então, o que é fascismo? Então, vamos lá. A vertente totalitarista na Itália foi o fascismo, no governo de Benito Mussolini, o qual era um político, jornalista e ex-combatente. Uma das fortes características do fascismo é o nacionalismo levado ao extremo. Então nós temos aí, os fascistas desejavam uma nação forte, unida e sem luta de classe. A Itália desejava reviver a glória do passado, o antigo Império Romano. Então nós estamos aí diante do acontecimento, dos primeiros acontecimentos sobre essa relação com o fascismo. Então, o fascismo é um movimento político e filosófico ou regime como estabelecido por ele, por Mussolini, em 1922, que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais que representam. Bom, assim como Hitler, que tinha um governo centralizador, poder em suas mãos. Então, vamos aqui dando sequência. Quais são as principais ideias de Mussolini, que estavam ali para aquele governo? Então, vamos lá. Dentre as principais ideias de Mussolini estavam as seguintes: o fascismo não crê nem na possibilidade nem na utilidade de uma paz perpétua. Só a guerra leva ao máximo de tensão todas as energias humanas e marca com sinal de nobreza os povos que têm a coragem de afrontá-la. Para nós, fascistas, a vida é um combate contínuo e incessante. O princípio essencial da doutrina fascista é a concepção de Estado. Então, preste atenção aqui, esses pontos são importantes para que a gente conheça de fato o que é esse fascismo. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O indivíduo está subordinado às necessidades do Estado, à medida que a civilização assume formas cada vez mais complexas. A liberdade do indivíduo se restringe cada vez mais. Nós representamos um princípio novo no mundo, representamos a antítese nítida, categórica, definitiva da democracia, plutocrácia, da monarquia em suma, dos imortais princípios de 1789. Então aí é uma coletânea de documentos históricos para as turmas aí do 5º até o 8º ano, o 9º ano, que faz justamente referência a essa relação com o fascismo. Dentre os fatores que contribuíram para a implantação do regime fascista estava a fragilidade do parlamentarismo italiano, tá? Então, o primeiro ponto é enfraquecer, e ele consegue fazer isso, fragilidade total do parlamento, devido à atuação da Itália na Primeira Guerra Mundial, as greves operárias e camponesas que assustavam os latifundiários, dívidas grandiosas a banqueiros norte-americanos e ingleses e o desemprego que se acentuou com o retorno dos soldados, observando
esse cenário, Mussolini organizou o Partido Fascista. Então ele sai aí com a ideia Mussolini, né, ele organiza esse partido, que é o Partido Fascista, em defesa da ordem e da prosperidade. Derrotou as forças socialistas e democráticas, então ele vai exterminando essas duas forças, violentamente ordenou a marcha sobre Roma em 27 de setembro de 1922. O objetivo era a tomada do poder. Então, ele tinha aí, Mussolini, sua estratégia com o fascismo da tomada do poder, né? Aí mais à frente o texto diz: o resultado dessa marcha foi o convite por parte do então rei da Itália, Vittorio, a Mussolini para tornar-se primeiro-ministro, chefe do governo do país. Não muito diferente de Hitler, Mussolini agiu com uma extrema brutalidade para se manter no poder e o conseguiu por 20 anos. Dentre as suas ações, encontra-se a suspensão do partido político de oposição, aqui após assumir esse poder, o fechamento de jornais, a prisão de jornalistas e a criação de uma polícia secreta, a qual prendia e assassinava os considerados adversários do regime. Tá? O nazismo, preste atenção, o nazismo e o fascismo compartilhavam de alguns interesses. Então, nós temos aí dois regimes que fizeram com que as pessoas sofressem bastante, tirando o direito, tirando a liberdade de expressão, o direito à democracia. Então, vamos agora ver aqui o que tem em comum o nazismo e também o que tem em comum com o fascismo. Vamos lá. Interferência do Estado em todos os setores: vida familiar, intelectual, religiosa, lazer, econômico. Exclusão do pluralismo partidário. Então não se existia mais essa relação de partidos. Enaltecimento da disciplina, bem como da mistificação da figura do chefe. Outra coisa, vamos lá ver o que tem mais. Concentração dos meios de comunicação sob o poder do Estado. Então era o Estado que tinha domínio sobre todas as questões relacionadas à comunicação. E a formação da polícia política, né, que era justamente ali um braço direito deles, né? E além do uso de forças físicas, Mussolini divulgou o seu ensino, né, que era a doutrina fascistas em escola, bem como a sua história e suas grandes realizações. É isso que a gente vai ver nesse texto. E para encerrar, o fascismo sob a liderança de Mussolini também causou muitas mortes e perdas irreparáveis para a sociedade italiana, alienando o povo e retirando dele a liberdade, olha aqui, prometendo uma realidade que jamais, a mesma forma, prometendo sempre algo, né? Prometendo uma realidade que jamais poderia existir. Muitas pessoas, instituições poderosas como a Igreja Católica apoiaram Mussolini e seus projetos. Então, a Igreja Católica e poderes estavam ali associados a ele, né? a seu poder. Tá? Você vai poder ler também um pouco sobre regimes totalitários e a renúncia da liberdade. É interessante estarmos atentos sobre o fascismo, né? Liderado ali por Mussolini, as práticas onde fazia com que as pessoas se distanciassem da democracia, elas não tivessem voz, elas não tivessem liberdade de se expressar. Eu vou ficando por aqui, você continua lendo esse texto, você continua produzindo e no próximo encontro nós vamos discutir muito mais esse regime.